Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos professores de História. Eu sou a professora Joana Fernandes e nesse vídeo nós vamos comentar duas questões, tá? Da Fundatec, tá? Questões aplicadas aí para o cargo de professor de História, tá? Para você ter uma ideia de como é que a Fundatec pede essas questões, como é que a Fundatec costuma trazer os temas, né, para sua prova. A gente vai estar olhando aqui com vocês. A gente escolheu duas questões de História do Brasil. Se você gostar desse vídeo, né, e deixar aí no comentário, a gente traz também depois questões de História Geral, tá, da Fundatec. E eu trouxe dois temas aí de História do Brasil que a Fundatec gosta muito, tá? Primeiro tema é a questão da regência, né, do período regencial, aquele período entre o primeiro e o segundo reinado. E o segundo tema é sobre o governo do Getúlio Vargas, que é um tema campeão de prova. Eu tenho falado aqui, toda vez que eu converso com amigos professores de história, toda vez que a gente fala de concurso de professor de história, eu sempre falo o quanto Getúlio Vargas é essencial o estudo desse período, que com certeza vai ter uma questão, eu estou afirmando, vai ter uma questão na sua prova sobre Getúlio Vargas, tá bom? Eu nunca vi prova de professor de história que não tivesse uma questãozinha de Getúlio Vargas. Então a gente vai trazer para vocês isso aqui, vamos comentar a questão, trazer alguns tópicos para vocês poderem estar bem afiados, tá? Na hora de resolver questões da sua prova, tá? Essas questões, gente, são de 2022, são questões bem recentes que a Banca Fundatec aplicou. Então, a chance de você ver questões parecidas na sua prova, ver esses temas voltarem a aparecer na sua prova, são chances, assim, bem grandes, tá? Só que antes da gente entrar na questão, vamos falar para vocês aqui do nosso material de questões comentadas em PDF voltadas para você, tá? Para você que faz concurso para professor especialista em História. Você vai vir aqui no nosso site, ó, expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Do site. Vai abrir aqui, ó, professor especialista. Vai clicar no link. Olha que tá. Vai clicar no link, vai abrir para você aqui essa parte, você vai ver logo de cara aqui, ó, professor de História, 349 questões comentadas para você treinar para a sua prova, ok? É um material em PDF. Primeiro você vai ter ali acesso às questões com comentário e no final você tem as questões sem comentário, as mesmas questões, tá? As mesmas 349 questões. Para você primeiro treinar, né? O que a gente recomenda? Treina sem um comentário, para ver como é que está o seu conhecimento. As questões que você ficar com dúvida, o que você tiver, que você errar, o que você responder, mas ficar aquela dúvida, você anota essas questões, depois você vai ver os comentários delas, tá? Porque aí isso vai ajudar você a consolidar o seu conhecimento. Se você quiser ver um pedacinho do nosso material, ó, clica aqui no download, vai abrir para você aí um pedacinho para você dar uma olhada, ver como é que é, ó, questãozinha, aí vem um comentáriozinho, tá vendo? Questão. Aí em seguida vem o comentáriozinho para você ir tirando as suas dúvidas, né? Esclarecendo as suas dúvidas à medida em que você vai resolvendo essas questões, tá? Gostou do material? Vai adquirir, ó. Tá saindo aí por R$35, gente. Um preço assim bem acessível, tá? São centenas de questões com comentário tópico a tópico, tá? Desses tópicos que tem caído aí nos editais para professor de História. Clicou em adquirir, você vai para a plataforma da Eduz. Aqui você faz um cadastro e faz o seu pagamento. Se você pagar com Pix, seu cartão de crédito, a liberação é imediata, tá? Você já vai receber esse material no seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, você tem que aguardar aí em torno de 3 dias úteis, tá? Para a compensação do pagamento. Uma vez o pagamento compensado, você recebe esse material no seu e-mail e aí, né, é só começar a estudar e depois, né, ver o seu nome lá no Diário Oficial, tá bom? Tá aqui para vocês então o recado. Eu vou agora falar para vocês das questões da Fundatec, né? Vamos voltar para nossa aulinha. Primeira questão que eu trouxe é sobre esse período regencial. A questão política nesse período regencial cai bastante, por quê? Porque é um tema confuso para muita gente, tá? Até pessoas que estudam, são historiadores, fazem muita confusão sobre esse tema e as bancas sabem disso. Então a banca gosta de explorar temas que são lacunas no seu conhecimento. Mas você vai fazer aqui comigo essa questão, eu vou trazer para você esquematizadinho, tá? Bem esquematizadinho, essa questão dos partidos políticos, na época desse período, como é que estava a questão política dentro do Brasil, as divisões políticas, né, dentro do Brasil.
eu tenho certeza que você nunca mais vai errar nenhuma questão sobre esse tema, depois de assistir, né, essa pequena explicação que eu vou trazer para vocês, tá? Vamos ler a questão primeiro. Olha o que vai falar, ó. Analise as assertivas a seguir, as assertivas abaixo, a respeito do contexto da regência trina permanente no Brasil. Aí eu estou falando justamente desse período entre o primeiro e o segundo reinado, né? Quando Dom Pedro I retorna a Portugal e deixa, né, os regentes cuidando, né, governando o Brasil até que o seu filho, né, o Dom Pedro II, tenha condições de tomar, né, de tomar o seu posto e governar o Brasil. O que vai acontecer ali mais ou menos em 1840, tá? Considerando a participação e os objetivos de diferentes partidos. Aí aqui nós vamos ter 3 proposições, tá? Para a gente poder avaliar e poder responder a questão. Antes de fazer essa avaliação, deixa eu mostrar para vocês isso aqui, olha. O que eram os partidos políticos, tá? Que existiam na época desse período, tá? Nesse período que a gente está sem sem o imperador, né? Sendo governados ali por um grupo de 3 homens que vão ter ali algumas modificações. Foi um período de muitas revoltas dentro do Brasil, um período que eclodiu várias revoltas separatistas, né? Foi um momento de oportunidade para muitos movimentos que queriam a separação, um momento de muita instabilidade política, porque o Brasil não tinha uma liderança consolidada naquele momento. E a gente vai ter ali a presença de 3 grupos políticos distintos. Primeiro desses grupos a gente chama de restauradores. Quem eram os restauradores, né? O apelido deles era caramurus, tá? Eles eram compostos basicamente de comerciantes portugueses, burocratas, tá? E militares. Esse grupo, o que eles queriam? Eles queriam o retorno do Dom Pedro I, tá? Queriam um governo centralizado, um governo forte, tá? Essa era a ideia dos restauradores, que houvesse o retorno do Dom Pedro, restaurar o império, né? Que Dom Pedro I retorne, que nós temos um governo forte e centralizado para haver ordem. Então a gente está falando de um grupo extremamente conservador, tá? E que se beneficiava muito desse modelo de governo, né, centralizado na província do Rio de Janeiro, com a presença de um imperador, um estado forte. Era um grupo que se beneficiaria bastante disso, tá? Também tínhamos os liberais chamados moderados. Quem eram os liberais moderados? Eles eram chamados de chimangos, tá? Era basicamente os aristocratas do centro e sul do país. Eles queriam o fim do absolutismo, ou seja, tudo bem, podemos ter um imperador, né? Eles queriam um governo monárquico, tá? Mas não absoluto, que esse governo governasse, mas com um equilíbrio, né? Com outras forças legais, tá? Eles queriam sim um governo centralizado, tá? Mas um governo que dividisse o poder ali junto com parlamentares, né? Que houvesse ali um conselho, algo maior, tá? E a defesa da agroexportação, né? Basicamente esse grupo, esses aristocratas, eles eram do agronegócio, né? Eles eram de uma elite rural, tá? Então eles queriam assim um equilíbrio. Tudo bem, vamos continuar com a monarquia, mas ela não vai ser absoluta, né? Um governo centralizado, mas que houve seus pares, que há um consenso, que há um conselho, né? Que haja um grupo governando junto com esse imperador e não apenas ele isolado e sozinho, tá? Então eles queriam um pouquinho dos 2 mundos, sabe? Eles eram equilibrados. Era a ideia do equilíbrio, do meio termo, ok? E na outra ponta a gente tinha um liberal exaltados, que eu acho que o nome exaltado já te dá uma pista, né? Eles eram chamados de farroupilhas, era composto basicamente de comerciantes, né? Que não eram portugueses, comerciantes brasileiros, tá? E uma classe urbana, uma classe popular, era um movimento mais popular, tá? Mais povão, vamos dizer assim. Entre aspas, tá, gente? É um povão que não é tão povão assim. Mas, de certa forma, era em relação aos liberais moderados, em relação aos restauradores, eles eram mais povo, tá? Eles queriam um governo descentralizado, queriam mais autonomia para as províncias, tá? E queriam o fim desse tal poder moderador que dava tantos poderes à figura de um imperador. Esse movimento também tinha uma vertente republicana, tá? Um desejo pelo fim do império mesmo, por uma república, tá? Eles tinham essa corrente. Então, vamos lá. Estamos falando no primeiro momento de restauradores, liberais moderados, liberais exaltados. O
que vai acontecer nesse processo, tá? Entre 1831 até 1870, né? Que é o fim, chegando já na reta final, né, do Segundo Império. Não é o fim, mas é a reta final, vamos dizer assim, né? O caminho, a parte final. Nós vamos ter, ó, em 1831 a 34, que é o que eu tô falando, a gente vai ter os liberais exaltados, os liberais moderados e os restauradores, tá? Os liberais exaltados, eles são progressistas, tá? E continuam progressistas. Os liberais moderados, eles vão se dividir entre um grupo progressista e o outro grupo regressista. Eles vão se dividir em duas partes. A parte dos liberais moderados, que é progressista, vai se juntar com os liberais exaltados e vai fundar o que a gente vai chamar na época do Segundo Império de Partido Liberal. Ok? Então, o Partido Liberal vai ser os liberais exaltados com uma parcela, uma parte dos liberais moderados que vão tender, né, para esse lado mais progressista, de pensar o Brasil, de pensar o governo, ok? E a outra parte dos liberais moderados, essa outra parte, vai ter mais identificação com um modelo mais regressista, mais conservador, tá? E aí, eles vão se unir com quem? Com os restauradores, que são conservadores, né, de sangue, né, de berço. E aí, esses regressistas, né, fundados por essa parte dos moderados e pelos restauradores, vai fundar o Partido Conservador, né? E esses dois partidos, o Partido Liberal e Conservador, eles vão intercalar no poder durante boa parte do Segundo Império Brasileiro, tá bom? Então é assim que vai se dar essa conjuntura, essa formação política durante esse período, da regência até a segunda metade, né, do Segundo Império, segunda metade do Segundo Império, até mais ou menos 1870, tá bom? Então a gente vai ter essas duas vertentes políticas muito fortes. Entender esse processo é importante. Prova que eu fiz aqui no Rio para professor de história, isso aí foi objeto de questão discursiva, tá? Eles pediam basicamente para você explicar esse quadro aqui, ó, discursivamente. Você explicasse esse processo de formação aqui do Partido Liberal e do Partido Conservador. Então, olha como esse quadro faz diferença nas provas, tá? Então, tem isso bem claro na sua mente. Ainda mais assim, nessa época no Brasil, a gente vivendo momentos de polarização política, etc. São contextos que as bancas podem trazer para saber se você está ligado na história, ok? Então, agora vamos responder a questão, ó. Durante o período da regência trina permanente, os três partidos que se enfrentavam eram Partido Liberal Exaltado, Partido Liberal Moderado e Partido Restaurador. Verdade? Verdade, tá? Isso é verdade, tá? Isso está certo, ok? O Partido Liberal Moderado, ou conhecido também historicamente como Chimango, defendia a efetiva independência do Brasil com o mínimo de alterações no processo político nacional, tá? Está falando aqui dos chimangos, lembra dos moderados? Ah, vamos, Brasil independente, mas vamos, né, um pouquinho lá, um pouquinho cá? Verdadeiro, tá? Representando a tendência conservadora, o Partido Restaurador defendia a volta do Dom Pedro I ao Brasil. Verdade também, tá? Verdade também. Então, a gente tem aqui, ó, estão corretas A1, A2 e A3, tá bom? Esse aí é o nosso gabarito, ok? Vamos lá para a próxima? Próxima questão é sobre o Getúlio, né? Sobre o governo do Getúlio Vargas. Analise as assertivas considerando o contexto histórico da era Vargas em 1930 a 45. Vamos lá. Adotou uma política de defesa do setor cafeeiro para tentar salvar os agricultores da crise econômica, causada pela chamada crise de 29. Vamos ver isso aqui, ó. Sim, ó, governo de Getúlio Vargas. Ó, o que a gente tem sobre esse governo? Defesa do setor cafeeiro, né, por conta dessa crise de 29 que o setor cafeeiro vivia. Queima do excedente de café e proibição de novas plantações. Estado Novo, né, a ditadura de Getúlio Vargas, que vai surgir ali em 1937 e vai durar até 1945. Nesse período do Estado Novo, você vai ter um governo centralizado, um governo autoritário. Vai ser feita uma constituição chamada de polaca. Por que polaca? Né? Às vezes a prova só quer saber isso aqui. Porque ela é inspirada no fascismo italiano e polonês.
era semelhante à constituição desses países fascistas, tá? O fortalecimento das relações com trabalhadores, mas de maneira tutelada, ou seja, havia os sindicatos, mas esses sindicatos sofriam interferência do governo, tá? Criação da CLT, incentivo ao trabalho urbano. Departamento de Imprensa e Propaganda, chamado DIP, fazia a propaganda do governo e também a censura, tá? Como falei, era um governo centralizado e autoritário. O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mas aí, para surpresa de todos, não foi do lado dos fascistas, tá? Foi ao lado de quem? Dos Estados Unidos, dos aliados, tá? Por quê? Porque o Getúlio, apesar de simpatizar com o governo fascista, tá, gente? Ele tinha uma grande simpatia pelos governos fascistas. Ele tinha mais apoio econômico do governo dos Estados Unidos. Então, por questões econômicas, lógicas, né? Ele vai acabar se posicionando ao lado dos Estados Unidos, ao lado dos aliados na guerra contra o fascismo, contra o nazismo, tá? Qual era o objetivo do governo do Vargas, principalmente desse período? Industrializar o país, tá? Criação de órgãos de apoio às estatais, indústria de base e regulamentação dos operários urbanos pela CLT. Então, falou de indústria de base, de estatais, de industrialização. Estamos falando desse período aí do Estado Novo, 1937 a 1945. Estamos falando aí da era Vargas, tá? Vamos lá? Então, podemos falar que o Getúlio ele adotou uma política de defesa do setor cafeeiro, né, tentando salvar os agricultores da crise econômica causada pela chamada crise de 29. Verdadeiro, gente, está certo, tá? Objetivando estabilizar os preços em um cenário internacional, queimou o excedente de café, assim como também proibiu novas plantações de café. Verdadeiro, tá? O Estado varguista criou vários órgãos de planejamento e desenvolvimento da economia, tornando-se o principal investidor do setor industrial com o desenvolvimento das indústrias estatais de base. Verdadeiro, tá bom? E na 4 fala, para fortalecer o Estado Novo, ou o Estado varguista, o Brasil não quis se envolver na Segunda Guerra Mundial, pois o envolvimento poderia colocar o Brasil em um modelo de governo ditatorial fascista. Isso não era o objetivo de Vargas, pois, segundo a historiografia, sempre governou de forma democrática e populista, pensando exclusivamente nos mais pobres. Gente, viajou total, né? Primeiro, o Brasil entrou na Segunda Guerra, né? A gente já viu aqui que ele entra na Segunda Guerra, tá? Então, primeira coisa aí já de cara tá errado. Depois, ele não teria entrado porque isso ia botar o Brasil um modelo de governo ditatorial e fascista. Gente, esse era o modelo do governo do Vargas, né? Não declaradamente, mas era no que ele se inspirava. Ele tinha um governo ditador e ele é extremamente simpático, né, à ideologia fascista. Então, isso não seria a razão dele não se envolver na guerra, tá? Não era o objetivo dele, e era, tá? Segundo a historiografia, ele sempre governou de forma democrática. Não, a historiografia entende que entre o período, principalmente de 37 a 45, Vargas não foi um governo democrático, foi um governo ditador, tá? Pensando exclusivamente nos mais pobres, aí tenta romantizar o negócio, tipo assim, tá toda errada essa 4, ok? Então essa aqui tá totalmente errada. Quais estão corretas? Apenas 1 e 2? Não. Apenas 3 e 4? Não, a 4 não tá certa. Apenas a 1, a 2 e a 3? Tá aqui meu gabarito, certo? A 4 não tá certa e a 4 não tá certa. Então, meu gabarito é letra C de casa, tá bom? Então, gente, tá aí. Eles adoram essa história do Vargas com a Segunda Guerra Mundial. Eles gostam disso, porque isso traz confusão você pensar, pô, o cara simpatiza com o fascismo, mas ele entrou na guerra contra o fascismo. E foi justamente essa contradição que vai contribuir para o fim do governo dele em 45, tá? Isso vai enfraquecer muito a base, né, de governo dele, essa contradição entre o que ele representa ideologicamente e o que ele faz no campo prático, no campo político, tá bom? Então, gente, isso aí as bancas amam. Estuda muito Getúlio, lê muito sobre Getúlio. A Fundatec pede muita questão do Getúlio. Ela gosta muito do Boris Fausto, tá? Dá uma olhada nesse historiador, nos livros de história desse historiador. Muitas questões se baseiam muito no Boris Fausto. Então fica aí para você essa dica para acertar todas as questões de história do Brasil da Fundatec na sua prova, tá bom? Pessoal, gostou? Se gostou, você deixa o seu like, se inscreva no nosso canal.
Aqui no link do vídeo tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o Instagram do Expresso Concurso e o meu Instagram pessoal, né, que é o Prof. Joana Fernandes. Segue a gente lá no Instagram, tá? E o nosso material, gente, é ouro, tá? Esse material é um tesouro. Eu, quando estudava para concurso, o meu sonho era um tipo de material assim, que eu pudesse resolver centenas de questões num único PDF, ali, treinar, tirar dúvida, relembrar. Não existe forma melhor de estudar para concurso do que resolvendo questões. É igual futebol, não sei se vocês gostam de futebol, eu gosto bastante, né? Mas você vê um jogador de futebol, por mais que ele saiba jogar, ele pode ser um profundo conhecedor do jogo, ele pode, sim, ser um profundo, um cara muito habilidoso, mas se ele ficar sem jogar bola, se ele ficar um tempo sem jogar, quando ele voltar a jogar, ele vai demorar um tempo, né, para ele entrar na sua melhor forma. Ele precisa de ritmo de jogo. E a mesma coisa é concurso para professor de história. Você pode saber muito de história, mas se você não fizer questões, não fizer muitas questões, você não tem ritmo de jogo. Porque fazer questões, acertar questões, é o que vai fazer a diferença, não é o quem sabe mais, tá? Já cansei de ver amigos com doutorado, enfim, amigos que eu conheço, que eu sei que são muito fera, que são muito bons no que fazem, e não conseguem entrar no concurso. Por quê? Porque não treinam questões, ficam muito na teoria, e na prova você vai ter que acertar questões. Isso exige foco, isso exige ritmo, exige você conhecer a linguagem das bancas, saber como é que elas vão pedir a questão, saber os tópicos que elas mais gostam, qual é o posicionamento delas sobre certas questões. Isso você só vai saber realizando bastante questões e treinando bastante, tá bom? Pessoal, vou ficando então por aqui, ó. Um grande beijo, fica com Deus, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.